Como a gente pode começar, então, o papo de hoje? Qual o diagnóstico que a gente pode fazer sobre a igreja? Olha, eu queria, antes de mais nada, dizer que a igreja... Está crescendo. Está crescendo extraordinariamente. Os cristãos. Os cristãos. Tanto a igreja católica quanto a evangélica. Sim, está havendo um avivamento. Você vê pessoas querendo ir para a igreja. Mas, ao mesmo tempo, Vilela, você percebe que tem pessoas que acham que tem que abdicar de interferir no mundo. Como assim? Por exemplo, na Uma política. coisa é o divino, outra coisa é o material. Não, política do diabo, eu não quero me meter. Então, isso é um erro crasso. Olha o que o Martin Luther King, um grande herói, inclusive americano, ele disse: nós teremos que nos arrepender, nesta geração, não apenas das palavras e ações odiosas das pessoas más, mas pelo silêncio assustador das pessoas boas. Ou Se seja, você ficar lá, quando você... das injustiças... Quem é que vai dominar? É. Então, o que você percebe? O cristão ele vai para a universidade, chega lá e fica quietinho. Mas os bandalheiros, os camaradas que querem impedir, que querem lacrar, que querem brigar, se você se levanta a falar do amor de Cristo, eles já querem te Ele está bater. colocando o mal é tão ruim quanto a passividade diante do mal, né? Exato. Se você vê alguma coisa ruim e não faz nada, talvez você está fazendo parte daquele mal, porque você poderia ter impedido aquilo. Não, é exatamente isso. Olha o que diz o Elie Wiesel, que é um sobrevivente do Holocausto e Prêmio Nobel da Paz. Ele diz: a neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o algoz, nunca o atormentado. Ou seja, ele falou isso em 1986, mas está piorando cada vez mais. Aí eu fico pensando um grande número de pessoas alienadas na sociedade. Eu não estou falando só de política. De tudo. Eu estou falando de tudo. Onde que estão os cristãos no judiciário? Onde estão os cristãos na ciência? Onde estão os cristãos na arte? Mas a impressão de quem está de fora é de que tem cada vez mais políticos que falam em Deus. Falar em Deus não quer dizer que eles vivam ou estão fazendo coisas cristãs, é isso? Isso é o que é o pior. Mas você vê, tem muito mais políticos usando o nome de Deus. Por quê? Porque eles querem o voto do indivíduo. Até gente que não vai na igreja começa a ir nas igrejas de última perto da eleição, hora, né? Agora, depois eles entram lá, eles esquecem tudo da política, fazem tudo o contrário do que Deus falou, e aí você percebe que cada vez mais as novas leis são contra Deus, as novas leis estão sempre andando na contramão do que os princípios de Deus falam, né? Olha, eu queria colocar uma questão. Aquela frase de Jesus pode ser uma justificativa para essas pessoas, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Porque aquilo foi usado num contexto. Tipo, pode parecer que, as coisas do mundo esquece, deixa os governantes aí, a nossa coisa é o divino, é o que vem depois. Qual foi o contexto Tem disso? outro texto que muita gente usa, além desse, que é aquele: meu reino não é desse mundo. O que Jesus está falando, que o reino dele não é desse sistema, porque a palavra mundo ali não é gué. Que ele fala de assim, terra. qual é o rosto que está nessa moeda? É o de César. O que ele está falando? O que as pessoas estão perguntando para ele nessa hora? Se devia dar ou não o tributo. O tributo de César. O que eles queriam? Queria que ele dissesse não para uma revolta, para eles ser punido pelos romanos. Era uma pegada. Então Jesus ele foi sábio, porque naquele momento ele não veio aqui para enfrentar o César, mas ele falou para os seus discípulos que a igreja deveria avançar e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabia que a palavra igreja, no original eclesia, não era uma palavra religiosa? Como assim? Não era de cunho religioso. Qual que era o significado? A palavra eclesia é uma assembleia reunida para fora. Ek é uma preposição grega que é para fora e kletos é chamados. Na época de Jesus, a eclesia era um destacamento, por exemplo, do Império Romano, que era destacado para avançar e estabelecer as leis, as normas, a organização do Império Romano fora lá de Roma. Então, na verdade, por exemplo, eles tomavam pela força um determinado lugar, uma cultura, em seguida eles mandavam a eclesia para organizar aquele lugar.
E quando Jesus usa isso, ele está usando exatamente para dizer que os seus discípulos iriam avançar no mundo para levar os princípios de Deus. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, não conhece? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Me explica isso. Essa parte? Seja feita a vossa vontade. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Me explica isso. É trazer do reino dos céus a perfeição e tentar fazer isso, replicar aqui no mundo natural. Na terra. É verdade. O que ele está dizendo? Orem. O mundo é perfeito aqui. Do mesmo jeito que a vontade de Deus é obedecida 100% lá, peçam a Deus que ele permita que vocês sejam instrumentos para fazer que a sua vontade seja feita na terra, vontade de Deus, como ela é feita nos céus. O que é isso? É trazer o reino de Deus para a terra. Quando Jesus começou a mensagem dele, Vilela, ele não falou assim, olha, arrependei-vos para irem para o céu. Ele não falou isso, ele falou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, na verdade, o que Jesus queria é que as pessoas que tivessem um encontro com ele, que se convertessem, fossem instrumentos de transformação. Ou seja, que o ladrão deixasse de roubar, de que o viciado fosse liberto, que o marido que batia na mulher não batesse mais, e as leis de Deus passassem a ser vivida e experimentada. Então, o que a gente percebe é que cada vez mais a igreja está crescendo, enchendo de gente, mas muitas das pessoas não estão sendo transformadas para serem transformadoras. E é isso que, na verdade, a gente percebe. O Martin Luther King também disse, no fim, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Então, o Luther King também ele disse, a grande tragédia não foi o clamor estridente das pessoas más, mas o silêncio estarrecedor das pessoas boas. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos caminhando para uma nação que vai viver coisas muito terríveis se as pessoas de bem não se posicionarem em todos os sentidos. E eu não estou falando aqui, tá, só na questão política, não. Estou falando do indivíduo que se converte, tem uma experiência com Cristo e muda dentro da sua casa. Para que os seus filhos sejam influenciados. Dentro do trabalho, dentro de casa. Dentro do trabalho, de casa, dos sonhos. Ou seja, por que acontece? Tem muitos cristãos que os filhos não querem saber de Deus porque o exemplo que os pais dão é tão ruim que eles preferem não se converter. Fala, esse Deus aí eu prefiro não me converter. Por quê? Porque o evangelho não transformou de fato a pessoa. Agora, na hora que Deus faz uma obra na tua vida, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com o mundo que você está vivendo. Esse é um ano eleitoral. O perigo também é a igreja virar palanque, né? Não, eu acho que o lugar da igreja não é virar palanque. Exatamente, não tem nada que político lá Não. pedir voto, né? Ou o pastor ou o padre pedir voto para esse ou aquele político, né? Não, na nossa igreja a gente não pede para ninguém. Mas eu ensino o princípio. Em quem as pessoas devem... Que tipo de pessoa... Não só para votar. Por exemplo, quem são os amigos que os seus filhos têm que ter? Pois é. Vai andar com quem? É. Eu sempre digo, olha, se você não puder influenciar alguém, é melhor você não andar com ele. Mas Deus quer que os jovens sejam instrumento de transformação. Ao invés de deixar de ir para a universidade, ou então ir para a universidade e ficar quieto, vá para lá e seja alguém preparado, inteligente, que seja instrumento de transformação. Olha o que Tiago, agora vamos entrar nos textos bíblicos, tá? Tiago 4,17, ele diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. O que ele está dizendo? A omissão, né? Omissão é pecado. Então, muita gente chega e fala assim, pastor, não fala de política não. Eu quase não falo de política. Meu Instagram, tudo falo de Cristo. Mas se você quer que o Brasil seja um país cristão, você vai votar em uma pessoa que é abortista? Você vai votar em uma pessoa que é a favor da legalização das drogas?
Você iria num médico para entregar a sua vida ou para fazer o seu pré-natal sabendo que aquele cara faz abortos? Ou seja, as pessoas têm que saber que omissão, que se calar é ser responsável perante Deus.